Vamos já começar abrindo um texto bíblico para a gente iniciar a aula e refletir aqui na palavra de Deus. Então, Filipenses capítulo de número 1. Filipenses capítulo de número 1. Depois nós vamos para a página 287, tá? 287 do livro, mas vamos iniciar com alguns textos bíblicos primeiro, depois a gente entra então aí na proposta do material que nós temos em mãos. Filipenses capítulo 1, versículo de número 16. Aliás, eu vou ler um pouquinho antes, só para que a gente faça aquilo que é recomendado, né? Que é pegar o texto dentro do contexto, para que a gente entenda melhor aí a frase de Paulo no verso 16. Então a gente vai pegar lá desde o verso 12, versículo de número 12, né? E aí depois também a gente passa um pouquinho depois do 16, talvez até o 17 a gente leia. Então Filipenses 1 e 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, olha só, e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. É isso que eu gostaria que vocês guardassem e grifassem se quiserem, até mesmo na Bíblia, tá? Uns por amor, né? Sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Olha que interessante. Anunciam a Cristo por contenção, que quer dizer busca egoísta, né? Não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Amém, irmãos? Então, o verso 16 que eu quero que vocês possam estar destacando aí, que Paulo diz que ele foi posto, né? Esse termo é um termo de um sentinela que foi colocado então lá na guarita para ficar em vigilância, exercendo lá uma função alerta, né? Está alerta. Então foi posto para a defesa do Evangelho. Então defesa aqui justamente é a palavra que a gente usa para a matéria, que é apologia, né? Então defesa aqui no original está apolu, se não me falha a memória, esse é o verbo apolu, que quer dizer defesa mesmo, defesa do Evangelho. Então Paulo foi colocado, foi posto por Deus para defender o Evangelho, como sentinela, observando as coisas, estando atento, né, com as coisas. E como que a gente defende o Evangelho? Até agora, acho que essa é a terceira aula, né, se não me falha a memória, não é isso? Então nas duas últimas aulas, nas duas anteriores, nós falamos da necessidade de nós conhecermos, usarmos o pensamento, o argumento, nós temos entendimento das coisas. Eu não sei se vocês chegaram a ver no grupo lá, eu enviei para vocês um videozinho de 5 minutos, eu acho que era. Chegou alguém de vocês? Não. Mas depois assistam, é 5, 6 minutos, um negócio assim, um videozinho curto mesmo, explicando como que você consegue formar uma opinião em massa, né? Ou seja, que uma multidão elas possam aceitar aquilo, ainda que seja absurdo. Por exemplo, se não me falha a memória, vai falar do aborto, alguma coisa assim, ou é do aborto, canibalismo, é alguma coisa assim. Ou seja, algo que a sociedade não aceita de forma nenhuma. Como então que a gente faz, a gente não, né? Mas como que eles fazem para que essa sociedade que não aceita aquilo de maneira nenhuma, eles passem a aceitar? Como que é isso? É um processo, e é chamado de janela de Overton, né? É por causa do Joseph Overton que desenvolveu, ou explicou, criou aí, é uma janela, né? Que tem uma explicação. Então você pega desde esse inaceitável, inadmissível, né? Esse assunto que seria o aborto, canibalismo, a pedofilia, qualquer desses assuntos que a sociedade em geral, a maioria das sociedades, não só da nossa época, mas a humanidade, esses são valores que a maioria da sociedade eles têm, né? Ou seja, preservação à vida, que é a questão do aborto, a questão da criança sendo preservada na sua inocência, o que eu falei mais? Suicídio também, né?
canibalismo. Então, são coisas assim que a sociedade humana concorda, né? Em todos os tempos, inclusive. Porém, isso pode ser revertido, e é revertido, a gente vê, inclusive, em muitos países já, né? A questão do divórcio, do homossexualismo. Mas como que se dá? É um processo, não é do dia para a noite, não é escancaradamente, é uma coisa sutil que as pessoas não percebem, mas elas vão sendo levadas a aceitar aquilo, né? Como que se fosse dose homeopática, né? Que eles vão dando assim, seja por meio, e principalmente da mídia, mas também da escola e de outros meios de alcance em massa, que você vai fazendo com que a pessoa ela vá aceitando, mesmo sem ela perceber que ela está concordando com aquilo, que ela não concordava, mas agora ela concorda. Mas esse agora é um processo, não é do dia para a noite, né? Não colocam lá, por exemplo, a Globo, que é uma dessas doutrinadoras, né, da sociedade, não coloca lá numa novela, por exemplo, uma pessoa, um senhor tendo uma relação com uma criancinha. Você não põe isso? Vai chocar. Só que aí eles começam a falar a respeito dos direitos, por exemplo, né, os direitos da sexualidade, o direito da pessoa à sexualidade, se é um direito comum, se é um direito para todos, ou para que a criança também não está incluída em todos, né? Então eles também não têm direito à sexualidade, não só escolher a sexualidade, mas ter também o ato sexual, ou ir descobrindo, né? Estimulando. Então isso é colocado tudo assim de uma maneira muito sutil, e as pessoas, sem perceber, elas vão sendo levadas então a aceitar essas coisas. Então é assim que funciona essa manipulação de massa, né? A gente chama aí de manipulação mesmo, como se fosse um rebanho sendo levado, né? Esse consciente coletivo, onde todo mundo pensa aquilo. Mas por que todo mundo pensa aquilo? Porque foram levadas a pensar aquilo. Não chegaram à conclusão por si próprio, elas foram manipuladas, elas foram seduzidas, conduzidas. Então isso é o que acontece na grande maioria das pessoas. Por exemplo, as pessoas hoje, muitas que estão nas igrejas evangélicas, por que estão? Muitas vezes por conta de uma persuasão, por uma pregação, né? Nem sempre elas foram de fato convencidas pelo Espírito Santo, e no seu entendimento elas chegaram à conclusão, lógico, por argumentos bíblicos, né? Por algo que elas sabem. Se a gente perguntar para muitos irmãos nossos o porquê que de fato eles acreditam na Bíblia, por que eles acreditam no Evangelho e não em outra coisa, talvez eles não saibam explicar. É aquilo muito genérico, né? É a verdade, é a palavra de Deus, tudo bem, mas e outras questões mais? E esse livro aqui, será que é digno de confiança mesmo? E se a gente mostrar alguns erros na Bíblia para alguns irmãos? Eles têm uma crise de fé, existe erros na Bíblia, não sabia não? A gente não falou disso não? Olha aí, então não vou nem falar não. Tem erros na Bíblia, olha aí. E se eu mostrar para vocês que tem erro na Bíblia, como que vai fazer? Mostra. Não vou fazer isso. A gente teve uma matéria, nós vamos tê-la novamente no caso, né, de vocês que não participaram, chamado Bibliologia, que é como que a Bíblia foi formada, como que ela foi construída, como que ela foi escrita em todos os livros e até chegar Eu não tive. Eu já estava com outro núcleo aí, cancelou. Isso, era a matéria que ia ter, acabou não tendo, né? Isso, mas vai ter, vai voltar. Então você deve lembrar, eu pego os vídeos lá, os áudios, não sei. Mas era áudio ainda naquela época. Era áudio, né? Mas a questão tá vendo só que muitas vezes, ou você participou e esqueceu, ou não participou, e aí não tem como lembrar. Percebe que ainda que a gente tem uma matéria, é preciso que a gente continue estudando essa matéria paralelamente, em outra ocasião. Não é assim, irmão, se a gente tem 5, 6 aulas numa matéria, aquilo basta. Não, aquilo é um pontapé, aquilo é uma orientação, a matéria é um estímulo, eu explico algumas coisas, eu dou um norte para que vocês sigam, né? A gente dá algumas ferramentas, indica alguns caminhos, e aí vocês precisam continuar esse ensino, seja na vida de vocês até depois do curso, ou enquanto estiver fazendo o curso também, paralelamente. Então não tem essa falsa impressão que uma matéria com 5, 6 aulas a gente vai conseguir explicar tudo dela, o que vocês vão guardar, tudo o que foi falado. Também não tem como fazer isso. A gente sugere e recomenda, é por isso que tudo que eu falo aqui, irmãos, é importante, tá? Irmão, veio na aula, assistiu, anotou, mas faz o seguinte, assiste de novo o vídeo, lê o livro, né? Estuda, faz uma pesquisa breve você mesmo,
pergunta de novo a mesma coisa que você perguntou e talvez não entendeu, ou o professor não explicou a contento. Então essas recomendações que eu dou, isso é importante e vai contribuir para vocês. Então, ainda fazendo tudo que eu recomendo, ainda há essa dificuldade, imagina se não fizer. Então vai ter assim uma superficialidade muito grande do curso, tá? Participei de um curso de 3 anos de duração, mas talvez não foi absorvido de uma maneira adequada por conta dessas coisas, né? Então vim aqui uma vez na semana, sentar aqui, olhar para mim 1h30 me ouvindo, 1h40 me ouvindo, não é suficiente não, para a gente entender, absorver, compreender mesmo o assunto. Então é preciso comprar um livrinho, assistir mais um videozinho aí relacionado ao assunto, né? No YouTube, que é tudo disponível e tal, e a própria aula também. E ainda me acionar no meio da semana pelo WhatsApp. André, eu não entendi isso aqui, me explica isso aqui. Então todas essas coisas aí são ferramentas que vocês devem utilizar. Então voltando para cá, amados. Então mostra esse videozinho, é um vídeo que vocês precisam, tá, para compreender melhor ainda o que eu estou falando aqui. Que mostra então como que as pessoas são levadas a pensar. Então todos nós somos influenciados de alguma maneira por alguém. Ninguém é neutro. Eu não penso dentro de mim. Assim, não é uma fonte de sabedoria em mim que vai brotando, vai jorrando por mim mesmo. Eu vou construindo de uma forma consciente ou inconsciente aquilo que penso, certo? Por conta dos outros. Isso vai desde de casa dos pais, isso vai pelo contato que eu tenho na sociedade com as pessoas que convivo, me influenciam muito, pelas coisas que vejo, ouço, leio, pelo professor que tenho, pelo pastor, pelo pregador, pelos líderes que eu tenho na igreja, por uma série de meios, irmãos, a gente vai sendo, então, induzidos a crer em alguma coisa, em pensar em alguma coisa. Alguém nos convence de alguma coisa. Eu não trago nada do nada, tá certo? Eu não trago tudo do nada. Alguma coisa, as coisas são colocadas na minha cabeça. Algumas eu rejeito, outras eu aceito. Mas aí, e esse filtro? Como que se dá nesse filtro? Por quem tem filtro e quem não tem filtro? Quem não tem filtro, irmãos, é quem não pensa, que não raciocina, fala, não, mas é impossível, o ser humano é racional por natureza, mas nem todo mundo pensa no que pensa, né? Tem coisa que eu penso, mas eu não penso nessa coisa que penso. Ou seja, por que eu estou pensando isso? Por que eu acredito nisso? Aí eu preciso pensar sobre isso. E aí nós que somos, a reflexão, vou chamar de reflexão. O que é reflexão? Não é o pensamento sobre o pensamento? A palavra reflexão quer dizer flexionar de novo, não é? Eu fiz um exercício, eu faço o exercício novamente. Isso é o que? É a flexão da flexão, ou seja, é a reflexão. Eu pensei e agora eu continuo pensando naquilo que eu já pensei. A Bíblia chama de meditação, né? A gente medita, reflete. Então essa que é a questão. É assim, Yuri, que funciona, ou pelo menos deveria funcionar, em uma pessoa que fosse assim, biblicamente correta, uma pessoa que crescesse. Tem pessoas na igreja que a gente vê assim 10 anos, ela pensa a mesma coisa durante os 10 anos, não muda, não evolui, não melhora, não se aperfeiçoa no conhecimento, não cresce, né, no conhecimento, como diz, não amadurece no conhecimento, porque é uma pessoa que ela não faz essa reflexão. Não é uma pessoa que pensa naquilo que já pensou ou ouviu. Tem pessoas que ouvem e não questionam o que ouvem, aceita tudo. Se é o pastor que falou, se é o professor que falou, se é alguém que falou, e ainda se citou Bíblia, né? Aí que para nós assim, a gente nem questiona. Citou Bíblia, mas a gente já aprendeu aqui em hermenêutica que não é porque citou a Bíblia que de fato aquilo tem sentido bíblico. Não é porque só citou o texto bíblico. É preciso citar o texto dentro do contexto, ou seja, do seu sentido, né? E aí sim a gente vê se tem significado para nós ou não aquele sentido. Agora o que eu estou tentando dizer aqui é que nós precisamos, como Paulo aqui, ser colocado como essas pessoas que estão sendo, por Deus, colocadas como defesa do Evangelho. Aí para que isso aconteça, nós precisamos ter conhecimento adequado. A gente precisa conhecer primeiro e antes de tudo a Bíblia. As doutrinas da Bíblia, as bases, né, que eu falei na aula passada, irmão Márcio, lembra? As bases da doutrina. Então olha só, quais são as bases da minha fé? O que sustenta aquilo que eu acredito? Quais são os ensinamentos? Percebe a importância que a gente tem de conhecer isso?
Porque senão a gente vai querer falar de uma coisa que a gente nem entende direito. Aí fica meio complicado, né? A gente querer falar para uma pessoa, ó, é assim, assim, assado, e ela pergunta alguma coisa e você fica até meio assim, nem você mesmo sabe, mas foi até te falado e você reproduz e repassa e fala, que a maioria das pessoas fazem isso, né? A gente chama mais ou menos da síndrome do papagaio. Porque ouviu aquela frase feita, aquela conclusão, e aí vai lá e repete. Houve, por exemplo, aqui na aula, alguma conclusão que eu trouxe, aí você vai lá conversar com o irmão no trabalho, aí fala, olha, o negócio é assim, assim, assado. Só que ele vai questionar, ele não vai concordar, ele vai ter outra opinião, né? Aí como que você faz? Não sabe. Por quê? Porque não sabe como que eu cheguei àquela conclusão, só ouviu a minha conclusão. Aí eu sei porque eu cheguei à conclusão. Eu comparei uma série de questões, eu pensei, eu fui buscar e fui examinar e refletir, vi que aquela minha conclusão, eu cheguei àquela conclusão porque eu avaliei um monte de coisas, não é? Agora quem ouve a minha conclusão não sabe explicar, sabe só repassar o que eu falei. Então daí a importância de nós, cada um de nós, por nós mesmos, nós estamos então sendo essa pessoa que busca, que investiga, que lê. Irmãos, não tem como um estudante de teologia, não tem como um bom cristão que quer compartilhar o Evangelho, não tem como se essa pessoa não lê, não tem como, vai ficar muito difícil, vai ser uma limitação muito grande, vai ficar sempre na dependência desses terceiros, de ouvir de um, de ouvir de outro, mas ele mesmo não, né? Irmãos, é tão bom quando a gente tem, é a mesma coisa assim, quando a gente come a comida que nos dão, né? Até é boa e tal, saudável, mas coisa boa é quando você vai lá e consegue fazer, consegue preparar, você faz inclusive da sua forma, né? Então é bom você comer uma comida saudável para os outros, não? Claro que é bom, isso é necessário, mas como é bom você pegar a Bíblia Sagrada assim e você conseguir, né, ali refletindo uma palavra, você ouvir Deus ali falando com você, você entender o porquê que o autor está dizendo aquilo, aquele cenário, você extrai, o Espírito Santo vai ministrando sobre a sua vida, é uma coisa assim muito boa, saudável, e todo cristão deveria ter essa, quer dizer, oportunidade tem, né? Deveria ter esse hábito de ele mesmo estar lá e abrindo a Bíblia e tendo essa condição, tendo as ferramentas, né? O ferramental para que ele seria o garfo e a faca na mão, né? O prato está aqui, irmão. O que falta? O garfo e a faca. É o que falta. Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos. Como que Paulo, então, ele defendia o Evangelho? Capítulo de número 19, primeiro eu vou pegar duas passagens em Atos. Primeira passagem é o capítulo 19, verso 1 ao verso 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 1 até o verso de número 10. Aí Paulo vai mostrar para nós aqui como que ele defendia o Evangelho. Não era esbravejando, não era brigando com ninguém, que a gente já falou na aula passada, não é dizendo que aquilo que a pessoa crê é do Satanás, mas Paulo ele ia usando aqui daquilo que é recomendação do próprio Senhor Jesus. Daqui a pouco eu falo onde está essa recomendação de Jesus, e aí Paulo seguiu ela, e nós precisamos também, se nós queremos ser imitadores de Paulo e seguidores de Jesus, tá certo? Então vamos lá, Atos capítulo 19, verso 1 ao 10, diz assim, irmãos: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por por todas as regiões, melhor dizendo, passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha só, irmãos, discípulos, né, de Jesus, que nem sabia a respeito de uma verdade bíblica, uma verdade espiritual. O Espírito Santo, a gente nem ouviu falar desse negócio, que existe Espírito Santo. Olha só. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, aquele que João batizava para arrependimento. Então eram discípulos que tinham ouvido de João, né, a mensagem, e eles creram, foram batizados, mas só naquele batismo. Não chegaram ainda ao conhecimento que havia a promessa do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, né? Que o Espírito Santo vinha sobre a vida dos discípulos
e aquilo todo e tal. Então, eles não sabiam, eram limitados no conhecimento, como há muitas pessoas hoje. Discípulos de Jesus, ele está dizendo que não é crente, não é salvo, nada, mas gente limitada no conhecimento. Sendo limitada no conhecimento, não desfruta nem daquilo que Deus tem para ele, né, conscientemente, pelo menos, e também fica com uma grande dificuldade de compartilhar aquilo que ele nem sabe que existe. Então, é mais ou menos o cenário aqui. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, irmãos. 3 meses Paulo ensinava. Falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Paulo ficou 2 anos ensinando em um lugar, numa tal de escola de tirano, né? Que escola de tirano é isso? Está me tirando? Então, Paulo ficou ali 2 anos, irmãos, ensinando, instruindo, corrigindo os pensamentos equivocados. O que a gente aprende aqui? Como que se defende o Evangelho? Instruindo, ensinando. E aí a gente percebe aqui que isso demora 2 anos. Imagina só, eu me reuni com os irmãos aqui, não é numa proposta de teologia não. Eu quero compartilhar o Evangelho com vocês, quero falar do Evangelho para vocês. 2 anos ali, corrigindo os erros, falando a respeito do Evangelho, de Jesus, das doutrinas. Imagina só, isso é um desgaste muito grande, né? No nosso tempo que a gente vive, onde tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser imediato, e os resultados têm que ser assim, sempre positivos e sempre na questão de números, a gente percebe que tinha 12 pessoas que Paulo ensinava, ou que Paulo se deparou, 12 pessoas, né? Se fosse muitas vezes em pessoas que hoje veem muito essa questão de número, de quantidade, essas pessoas desprezariam isso. Quando nós vamos de fato ensinar, fazer discípulo, pode ser 1, glória a Deus, pode ser 2, pode ser 3 agora, coisa boa, 3, já chegou 3, pode ser 3 pessoas, e aí isso é a ordem de Jesus, façam discípulos. Jesus disse, façam discípulos na multidão, façam muitos discípulos, olha, pregue para muita gente, e continue ensinando só se o povo assim continuar na frequência, frequência em duplo sentido da palavra, né? Na assiduidade e na sintonia. Então, não, o que Jesus disse? Vão e façam discípulos. Vamos ler o Mateus, capítulo de número 28? Então, fazer discípulos, irmão, às vezes é 1 só, são 2, são 3, são 4, muitas vezes, e a maioria das vezes, isso leva tempo, tá certo? E esse tempo de Paulo foram 2 anos, né? Talvez o nosso tempo seja mais de 2 anos, com 1, 2 ou 3 ou meia dúzia de pessoas. Então olha que coisa interessante. Mateus capítulo de número 28, versículos de número 19 e 20, né? Portanto, ide, a minha versão aqui está ensinai todas as nações, mas em algumas outras está fazer discípulos, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, no verso 19, a gente vê aqui um termo dizendo que a gente tem que fazer discípulo. Inclusive, irmãos, todos nós deveríamos fazer discípulo, ensinando, levando essa pessoa ao batismo e levando ela à maturidade. É a tarefa de todo cristão maduro, que leve outro à maturidade, todo o discípulo de Jesus. Eu não estou falando que pastores têm que fazer isso, os líderes da igreja têm que fazer isso, tem também, é lógico, é claro que tem, mas não é só eles, são todos os discípulos de Jesus,
Seria mais ou menos assim, irmãos. Eu tenho agora em casa uma situação nova. Há 14 dias atrás, essa situação chegou em casa e se instalou lá. E assim, tem um menino de 11 anos e agora tem um menino de 14 dias, 2 semanas. Quem é o pastor desse menino de 14 semanas? Eu? O pai? A mãe? Quem é o mais próximo dele? É o irmão, não sou eu. Quem é então que vai ter que ensinar esse menino? Falar, não, calma aí, André, mas a responsabilidade maior de vocês. A maior mas ele tem alguma também. Eu não vou jogar uma responsabilidade nele que é nossa, não transfiro isso. Como o pastor não pode transferir a responsabilidade dele de ensinar, corrigir as coisas para os membros, mas os membros têm uma responsabilidade sobre os outros. Então é assim, irmão, o maior ensina o menor, ponto final. É assim que deve funcionar a igreja. Aquele que está 2 anos na igreja deve ensinar aquele que está chegando na igreja. Aquele que está 10 anos na igreja deve ensinar esse que está 2 anos, que ensina o outro que tem 1. Esse que tem 1, quando ganhar o outro, vai ensinar o outro também. É assim que funciona, né? Então o mais maduro ensina o menos maduro a chegar à maturidade. E é um processo que não para nunca. E quem é o pastor? É o irmão mais maduro, é o irmão mais velho. Na maturidade a gente está falando, nem sempre na idade, né? E assim sucessivamente. Então, inclusive, o meu filho, o menorzinho, com certeza ele vai estar mais próximo e vai ter mais proximidade até de geração, de identificação com ele do que comigo. Eu sou uma geração, né, muito mais distante do que ele. Então, o que deve acontecer também, irmãos, na vida comunitária cristã, na nossa vida de discípulo. A gente discipula e é discipulando, e é discipulado. A gente discipula e é discipulado. Tem uma frase, né, um pensamento na Jocum, agência missionária Jocum, que é assim: conhecendo Deus e fazendo-o conhecido. Pronto, irmão, isso resume aqui a nossa tarefa de discípulo, né? A gente tem que conhecer a Deus e fazer Ele conhecido através da nossa vida. Então, como que se dará isso? Apenas e através somente da instrução. O discipulado é justamente isso, levar essa pessoa à aprendizagem. O que é o discípulo? É aprendiz, né? Quem é o ensinador desse discípulo? É o outro discípulo que está aprendendo do seu mestre, porque chegou antes, porque tem mais experiência, porque tem mais conhecimento, e a gente vai repartindo isso, né, com os outros irmãos. Então Paulo, ele disse que num ajuntamento cristão, por exemplo, no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 26, ele disse que quando a gente se junta como igreja, nós temos alguns dons que nós devemos repartir, né, uns com os outros. Ele disse: irmãos, quando vocês se juntam aí, o que vocês fazem, né? O que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, quando a gente se reúne, o que a gente faz? Reparte os nossos dons, um instrui ao outro, na ferramenta que tem de Deus, compartilhar as experiências, né? A gente não tem um culto, a maioria, não sei se as igrejas estão, parece, se eu não estou enganado, parece-me que as igrejas, eu ainda não estou assim, eu não continuo tão frequentadores de muitas igrejas, né? Antes eu frequentava tudo quanto é igreja, hoje não estou fazendo muito isso não, talvez preciso voltar um pouquinho. Mas a gente tinha bastante, não sei se está se perdendo isso, que a gente tinha assim, o irmão compartilhava o que Deus fez na sua vida, é o famoso conte a bênção, irmão, venha contar o testemunho, né? Então subia lá o irmão, a irmã, e falava alguma coisa e tal, compartilhava alguma coisa, partilhava uma palavra, isso era bem comum, e a gente sabe que tem hora que parece que isso aí não contribui muito, né? São pessoas às vezes despreparadas, nem elas mesmas têm aí uma coisa interessante para compartilhar, mas via de regra era o que acontecia. E é o que Paulo diz aqui: quando vocês se ajuntam, tem doutrina, tem revelação. Qual é o livro que você falou? O livro? Esse que está lendo. 1 Coríntios 14, 26. O Atos, a gente estava no Atos 19, onde nós lemos, onde Paulo ficou 3 anos ensinando lá, numa certa escola de Tirano, falando, né? 1 Coríntios 14? 14 e 26. Deixa eu ver. 14 e 26 de 1 Coríntios. O que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua,
tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então é isso, e Paulo depois vai falando nos versículos seguintes, que a gente precisa pegar esses dons que nós temos e reparti-los, tá certo? Então a gente tem ferramentas para edificar as outras pessoas. E o discipulado se faz nisso, irmãos, na edificação mútua, no ensinamento mútuo. O discipulado só se dá por meio da instrução, do sentar, gastar tempo, conversar. A partir da pergunta, lembra da aula passada? A partir da dúvida do outro é que eu começo então a esclarecer, elucidar. Foi isso, irmãos, que a gente estava discutindo na aula passada, se me falha a memória? Então a gente percebe aqui que só há um meio de discipular, através do ensino, da instrução. Não tem outra forma. A experiência pessoal não substitui isso. Ela corrobora, ela contribui, ela reforça, tá certo? O orar junto também. Irmão, isso é uma coisa que eu descobri, mas descobri mesmo assim, ó. Para mim foi tão claro quando eu estava orando. Louvado seja Deus, glória a Deus. Tem mais 4. Então, estamos ensinando para 4 agora. Era para 3, era para 2, era para 3, tá vendo? Que coisa boa. Eu estou na esperança que chegue mais ainda. Vamos lá. Paulo estava ensinando 12 com todo entusiasmo. Eu ensino 2 ou 3 com todo entusiasmo também. Como Paulo fazia também. Ensinava um só com todo entusiasmo, com todo o zelo, com toda a cautela, não é, irmãos? Então a gente tem que fazer isso aí também. Mas voltando, a oração ensina. Vocês sabiam que a oração ensina? O orar, o fato de orar, ensina. Eu descobri isso quando eu estava orando com meu filho. Toda noite eu tenho esse hábito, toda noite, inclusive é interessante que quando eu não vou, estou atarefado fazendo alguma coisa, eu falo, pai, não vai, não? Pô, filho, vai lá que eu já estou indo, né? De vez em quando ele dorme, mas eu chego lá e depois mesmo ele dormindo, e ele fala, ainda que eu dormir, pai, vai lá, né? Vai lá orar por mim. Então, mas aí eu estava orando com meu filho um dia, orando, e eu nunca imaginei que ele prestava atenção na oração. Para mim, ele orava comigo, a gente orava e estava tudo certo. Não, ele prestava atenção, ele presta atenção inclusive até hoje. Como eu oro, que eu oro, as palavras que eu falo. E eu falei, nossa, a oração ensina. Aí eu fui lembrar, na verdade, que os discípulos de Jesus, tá vendo como a gente não presta atenção? Porque a palavra já fala isso, mas eu fui me aperceber há pouco tempo atrás. Ó, eu estou lendo a Bíblia há mais de 19 anos aproximadamente, né? Fui perceber isso claramente, parece que fez uma eureka, acendeu a lâmpada assim, abriu, as escamas caíram e eu falei, nossa, olha só, mas eu já estava lendo há muito tempo isso. Percebe como a gente vai sendo ensinado por Deus, né? Nesses estalos, nessas iluminações do Espírito Santo. Então, mas aí eu me lembrei que os discípulos de Jesus pediram para que Jesus ensinasse eles a orarem, como também João Batista ensinava os seus, como todo rabi ensinava os seus discípulos a orarem. E aí o que ele faz? Então ele ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Irmãos, aqui é um ensino tão grande, porque quando Jesus ensina os discípulos essa oração, na verdade aqui está um conjunto de ensinamentos de Jesus. Cada rabi tinha a sua oração, porque cada oração mais ou menos refletia o que ele pensava a respeito de um monte de coisa, e ele ensinava então isso na oração. Então quando Jesus começa a orar, já começa Pai Nosso. Aqui já há uma distinção enorme de todos os outros ensinadores. Ninguém ousava chamar Jesus de Pai, ninguém, irmão. Eu não tinha essa relação. Então ele já começa aqui ensinando um tipo de relação. Então se nós pegarmos a oração do Pai Nosso, a gente extrai tantos ensinamentos, tantos valores, tantos princípios bíblicos ali, que é um negócio impressionante. Mas a oração ensina, né? Então orar com a pessoa, ensinar a pessoa a orar. Nós precisamos ensinar as pessoas a orarem, inclusive. Fala, André, mas um dia você falou... Eu estou aqui já entrando na mente de vocês, na memória de vocês, que eu sei que vocês, eu falo aqui, que vocês estão lembrando aquilo que eu falei há muito tempo atrás, mas o André falou que ninguém sabe orar. Como ele está dizendo agora que a gente tem que ensinar a orar? Não é isso que vocês estavam pensando? Lembrado, né? Está vendo só? Quando eu digo que a gente tem que ensinar a orar, irmãos, não é dizer assim, olha, essa oração é a correta, mas nós estamos mostrando para a pessoa que há essa possibilidade de ela mesma estar se relacionando com Deus.
ela mesma está se relacionando com Deus. Então nós levamos, incentivamos, estimulamos e darmos o exemplo dessa pessoa orar. Como que eu ensino meu filho a orar? Orando com ele. Não é, irmão? É assim que eu ensino. Não é dizendo para ele, olha, lá na Bíblia está escrito orar sem cessar, viu? Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo tal. Olha, meu filho, lá Jesus ensinou a orar no capítulo tal de Mateus. Não, não é isso. É orando com ele. Eu o estimulo a orar. Eu mostro para ele a satisfação que eu tenho em orar. Tem pais que vão colocar os meninos de castigo e vai falar, vai orar. É o castigo deles. Ó, que está apresentando a oração. A oração para a maioria dos cristãos é o que? É penoso. É um sacrifício, a gente chama, né? Estou sacrificando a Deus, orando e jejuando. Essas coisas são sacrifício. Para aqueles que não entendem o Evangelho, essas coisas são tidas como sacrifício. Oração e jejum é sacrifício. 2 horas de joelho. Joelho chega, fica, né? Ali. Fica dormente, né? É a depilação sem cera. Né? Põe o joelho lá e tal, quando levanta ele está depilado, né? É interessante assim, que essas coisas elas vão sendo mostradas para nós como sendo algo que a Bíblia não mostra, irmão. Mas nós fazemos isso, ensinando as pessoas fazendo, sendo, não é? E aí a gente mostra, a gente faz, a gente mostra como é prazeroso e tem que ser na nossa vida, e aí a gente explica a importância de orar. Mas antes de explicar a importância de orar, a gente faz, é o que Jesus, era como Jesus ensinava, ele fazia, depois ele explicava o que ele estava fazendo. Ele nunca explicava e depois fazia, era o contrário. Ele fazia, ele falou, tá vendo assim como eu fiz com vocês? Então agora vocês façam assim, assim, assado. Foi isso que ele fez no capítulo 13 de João, Evangelho de João, né? Pegou uma toalha, uma bacia, começou a lavar lá os pés dos discípulos, e aí um lá, não, disse, não, vai lavar meu pé não. Como não vou lavar teu pé? Se não lavar o pé não tem parte comigo, então lava tudo. Então eles não estavam nem querendo, a ação de Jesus para eles, ou para pelo menos Pedro, estava sendo assim um negócio esquisito, não estava correto, tinha alguma coisa errada, ele não estava aceitando, né? Mas Jesus fez. Depois que ele fez, ele disse ainda, eu dei o exemplo para vocês. Como eu dei o exemplo e como eu fiz, assim façam uns com os outros. Então ele fez, ele deu o exemplo e aí ele foi explicando. Se ele só explicasse e não fizesse, seria incompleto. Se ele não explicasse e fizesse, né? Se ele fizesse e não explicasse, também seria incompleto. Porque até os discípulos, ele podia até falar assim, ou mostrar pelo exemplo, e os discípulos, não, então vamos fazer. Ah, mas por que a gente vai fazer? Não sei, Jesus fez e a gente faz. Vamos seguir Jesus cegamente. Se Jesus fez, então vamos fazer, é bom. Mas por que você faz? Não sei, Jesus fez, meu irmão. Não questiona não. Não, Jesus ele fez e explicou. Então, só dar o exemplo não é suficiente, irmãos. Nós damos o exemplo e falamos para aquela pessoa, quando ela fizer aquilo que nós demos o exemplo para ela fazer, ela faz com entendimento. Tá certo? Não é um zelo cego, não é um zelo religioso. O próprio apóstolo Paulo em Romanos, ele disse que os judeus, seus patrícios, eles tinham zelo de Deus, mas sem entendimento. E esse sem entendimento é que fez eles se desviarem, fazendo coisas que Deus nunca pediu, invalidando coisas que Deus disse que era importante. Vocês percebem então como o entendimento faz toda a diferença, irmãos? Não é só o fazer, é o entender o porquê está fazendo. É igual aquela história que eu já contei para vocês umas 2 ou 3 vezes, que eu me lembro. Que é aquela tradição que a pessoa vai seguindo e nem sabe por que faz. Lembra do bolo, da menina que casou e fazia porque a mãe fazia, porque a avó fazia e assim por diante, mas não tinha sentido, não tinha significado, fazia, mas não sabia por que fazia. E o que Deus quer é que a gente seja atingido no entendimento, na consciência, na compreensão. É isso que vai nos mover a fazer o que a gente faz, e aí a gente age por convicção, não dando certo, não tendo resultado, tudo ao contrário, na verdade, né? Dando resultado tudo ao contrário, a gente faz. Não é porque a gente está sendo movido por aquilo que está dando certo ou por um sentimento no nosso coração. A gente faz porque a gente sabe o que tem que fazer, é convicto e acabou. Eu tenho convicção que eu tenho que fazer isso. Ah, mas às vezes, porque irmão, vontade, se for pela nossa vontade um monte de coisa, a gente não faz. Se for pela nossa vontade, a gente não obedece a Deus em um monte de questões, em um monte de ocasião, não é? Tem hora que eu quero mesmo é pecar, e se for pelo desejo. Eu não, na verdade, irmão.
Eu quero atender o desejo do meu coração. Qual é o cristão, irmãos, que não sente o desejo de pecar, de fazer alguma coisa? Por que a gente não faz? Porque nossa compreensão foi mudada. E aí, para mim, é um martírio ir contra aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo. Nossa, é um martelo que fica na minha cabeça, né? É a lâmpada de Deus que é acesa direto. Assim, quando vem as trevas, a lâmpada logo já dissipa essas trevas. É o Espírito Santo falando na consciência. O Espírito Santo não fala no sentimento, o Espírito Santo fala na consciência, irmãos. É a nossa consciência que é transformada, o nosso sentimento não é transformado, o nosso sentimento não se converte, o nosso sentimento ele não tem assim vontade de servir a Deus, pelo contrário, o nosso sentimento é inimigo de Deus, né? A gente é inclinado, o coraçãozinho nosso é mau, é ruim, é enganoso. A nossa propensão natural é ser inimigo de Deus, é fazer a nossa própria vontade, a nossa natureza, irmão. É o desejo, é o sentimento. Agora a consciência, ela sendo atingida, ela sendo protegida pelo capacete da salvação, aí sim, irmão, ela vai ter condição de reger toda a minha vontade. Isso é fato, não é? Mas isso vem por uma profunda consciência, por um entendimento claro da vontade de Deus na minha vida, no meu entendimento. E aí a gente precisa, inclusive, reproduzir isso nos outros, ou seja, levar essas pessoas à maturidade de consciência, de entendimento, tá certo? Não só de sentimento, porque sentimento é aquele negócio doido. Tem hora que o Espírito Santo consegue alcançar e tem hora que ele não consegue alcançar. Não por conta da insuficiência da ação do Espírito Santo, mas porque o nosso coração, ele é muito, eu vou colocar assim, irmãos, a redenção, o poder da palavra, ela é muito mais eficaz transformando o nosso entendimento do que as nossas emoções. As nossas emoções, elas não são redimidas inteiramente. O nosso entendimento é redimido inteiramente, a ponto de nós termos uma mente nova ou renovada, não é? Não é isso que diz a Bíblia? Nossa mente é renovada, a gente tem uma mente de Cristo. Então, quando a gente foi alcançado pelo Evangelho, nós recebemos uma nova cabeça, uma nova mente, uma nova categoria de pensamento. Recebemos um cérebro. É o que diz o Colossenses capítulo número 3. Vamos ler o texto? Colossenses, já chega lendo Bíblia, que é para não ter assim conversa. Isso, pode levar a Bíblia para aí, ler aí também. Então, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Alguém? 3, capítulo 3, verso 1 e 2. Pode ir achando, pode ler. Pode ler, Yuri, por gentileza. Portanto, se já ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. E não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Filipenses 4, verso de número 8. Eu acho interessante também esse texto aí. 4 e 8 de Filipenses, né? No demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, né? Se existe alguma coisa boa nisso, é isso que ocupe o vosso pensamento. Ou nisso pensai, né? Dependendo da versão, vai estar nisso pensai. Então, olha só, o nosso pensamento saturado pela palavra de Deus, nosso entendimento transformado e a convicção, irmãos, que a gente tem, vai nos fazer mais facilmente obedecer a Deus, ainda que o sentimento esteja ao contrário. Meu desejo é fazer uma coisa, mas a minha mente, a minha razão é o que deve reger a minha vida. Então, às vezes, o sentimento assim quer tomar conta da nossa vida para que a gente impulsiona, né? A gente é impulsivo e quer fazer alguma coisa movido pelo sentimento. Nessas horas, a mente subjugada pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo enchendo a minha mente da sua graça e da sua virtude, a palavra de Deus ricamente, abundantemente, isso está escrito, Colossenses 3,16, habite ricamente, olha que interessante, Colossenses 3,16, habite abundantemente em toda a sabedoria, a palavra de Cristo, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando em vosso coração. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos? Para que a gente sature a nossa mente das coisas de Deus, da palavra de Deus.
daquilo que é pertinente e importante para a vida. Eu fico, às vezes, observando, só observo, tem hora que eu só observo, né? Só observando a conversa de algumas pessoas, seja no intervalo da classe de teologia, seja umas visitas que vai em casa, como está indo bastante esses dias, seja numa conversa assim na esquina entre irmãos, em ocasiões diversas, né? Depois do culto na igreja, sei lá, antes do culto na igreja, eu fico observando, irmão, o teor da conversa, o conteúdo da conversa, o assunto abordado. Aí eu fico olhando assim e falei, nossa, irmãos, tem hora que eu me deparo assim com uma situação tão triste, para mim é triste demais, que é assim, eu estou tentando falar alguma coisa numa aula, aí no intervalo, quando a gente vai para o cafezinho, os irmãos estão falando de time de futebol, de um monte de coisa que não tem nada a ver com nada. Eu falei, meu Deus do céu, será possível que essa mente, ela não deseja, né? Parece que só está esperando um momentinho, assim, dar uma folga desse negócio de Bíblia para falar daquilo que está no coração, que a Bíblia diz que a boca fala no quê? Naquilo que o coração está cheio, né? Então transborda na minha língua, é porque o meu coração está cheio, precisa pôr para fora. Então eu fico olhando assim, só observando, falei, meu Deus, as conversas entre os cristãos, né? Eu não estou falando que a gente tem que ser fanático, doido, só fala de Jesus mais nada, mas a gente precisa ter esse prazer, a gente precisa ter esse hábito de falar entre nós, é o que Paulo diz, fala entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então habite ricamente, abundantemente, com toda a sabedoria na mente de vocês a palavra de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, seja aqui em Colossenses, seja em Filipenses, seja em Colossenses capítulo 3, 3 e 1 e 2, 3 e 16, Filipenses 4 e 8, em outras passagens mais, ele vai falando a respeito sobre essa questão da nossa mente. Eu lembrei de um texto agora, 2 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 4 e verso 5, irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 4 e verso 5. Nossa, esse texto aqui é excelente, hein? Muito bom para o assunto que a gente está falando aqui. Pode ler, Maíra, você achou não, né? Você que estava com a Bíblia aí aberta, não? Eu esqueci minha Bíblia em casa. Tem nada não, se quiser uma, ô Yuri, você pode prestar essa daí, por favor? Faz a gentileza ali de levá-la isso. Você é tão usada que está sem capa, a capa está caindo. Você é quem usa bastante a Bíblia, né? Ou então quem é relaxado. Verso 4 e 5, irmã Vera, por favor, leia, minha amada. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, é isso? Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, tem outra versão aí para esclarecer essa palavra sofisma? Alguma versão aí mais clara? É o 5? É o 5, isso. No 4 que está no final lá, sofisma. Isso. Fortaleza. Não. Fortaleza. Não, sofisma. Anulando-nos. Então, ó, tá assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sofismas são argumentos, tá certo? Argumentos falsos. São conceitos falsos, argumentos falsos. Então nós temos que levar cativo, irmãos, todo o nosso entendimento a Cristo, as armas da nossa guerra, da nossa milícia. Então nós percebemos que nós estamos vivendo, tá certo? Nós cristãos estamos vivendo uma batalha na compreensão, no entendimento. No começo da aula aqui, depois eu peço que vocês assistam a aula desde o começo, porque o comecinho foi importante, a introdução, tá certo? Para a gente chegar até aqui. Então eu disse que construído um pensamento, irmãos, ele não é colocado de pronto na cabeça das pessoas. Então nós vivemos uma batalha, na verdade, no campo das ideias, do entendimento, da consciência. Então a sociedade, a massa, né, ela pensa, não é como fruto da sua reflexão e das suas conclusões. Algumas pessoas, poucas pessoas, os poderosos, os governantes deste mundo, os intelectuais,
aqueles que de alguma maneira são regidos por Satanás, preste atenção nisso, olha só, aqueles que são, irmãos, o que a Bíblia diz? Que o mundo já está no maligno. Que mundo é esse que está no maligno? É esse sistema de pensamento, tá certo? São essas categorias de valores e princípios que estão na cabeça das pessoas. Quem rege isso é Satanás, irmãos. É o diabo que manipula pelo pensamento as pessoas. A Bíblia diz em 2 Coríntios também, capítulo de número 4, versículo de número 4, se não me falha a memória, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho de Deus, o Evangelho da glória de Deus. Não é isso? 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então essas pessoas, irmãos, que ensinam, e elas ensinam, elas falam, elas propagam aquilo que nem elas mesmas talvez chegaram como fruto, mas elas são manipuladas como fruto de um entendimento. Elas são manipuladas por Satanás. Esse mundo já está regido por esse espírito do engano, não é? Onde Satanás faz o quê? Pega a cabeça dessas pessoas, a mente dessas pessoas e vai colocando semente maligna na cabeça dela para destruir aquilo que são valores cristãos. Nós vivemos uma sociedade no Brasil, entre outros países, mas no Brasil está chegando mais forte, né, talvez de umas 2 ou 3 décadas para cá, um pouquinho mais, é porque agora que a gente tem assim uma informação generalizada, né? Então todo mundo sabe de tudo, entre aspas, mas tem informação. Mas a gente percebe, por exemplo, desde a década de 60, onde vem sendo desconstruído o valor familiar, a questão da sexualidade, a discussão sobre a liberação das drogas, o próprio aborto. Isso é de 1960, irmãos. Movimento hippie, né? Então, aquele Woodstock. Então, o movimento feminista, Calvin Klein, né? Através da moda, colocando as mulheres, expondo ela como objeto, a criação da mini saia. Então todas essas questões vão sendo trabalhadas através da arte, da música, da literatura, da mídia de grande massa, da música eu já falei também? Música, poesia, arte no geral e muitas outras coisas, muitos outros meios que Satanás vai usando. Enquanto a igreja dorme e pensa que o único meio é a pregação da palavra de alcançar as pessoas, Satanás vai usando tudo quanto é jeito aí, irmãos. Arte, teatro, música, tudo o que vocês imaginarem. O aparelho do Estado, Satanás vai usando através da educação. O MEC é uma ferramenta do diabo, eu não tenho medo de falar isso, e de fato é. Agora, se as crianças estão sendo ensinadas, o que estão sendo ensinadas nas escolas, a respeito da sua sexualidade precoce, a respeito que elas não têm mais identidade, na verdade, na sua sexualidade, e um monte de outras coisas, e esses professores socialistas, marxistas, de esquerda, né, que vão tentando doutrinar as crianças, isso é o que, irmãos? A não ser o instrumento, o MEC, o aparelho do Estado, é um instrumento do diabo para desviar todo mundo dos valores cristãos. Isso está sendo corroído, destruído pouco a pouco. Vocês pensam que é agora? Isso já vem de vários anos. E a igreja dorme, fica assim, olhando assim para, sei lá, para alienada, né? Não interfere, não transforma a cultura, não transforma. Quando transforma é negativamente, né? Pelos jargões, pelas falas, pelas esquisitices, aí transforma. Aí você assiste um jornal da Globo, assim um SPTV, primeira edição, segunda edição à tarde, né? Depois do almoço, segunda edição, não? Né? Aí você pega o César Tralli, ele falando assim, Jesus amado, quando ele se surpreende com alguma coisa. O que aconteceu? O evangelicalismo no Brasil afetou a cultura, mas afetou não de uma maneira positiva. Colocou lá uma frase de Jesus amado na boca de um incrédulo, mas não alterou nada, né? Então assim, nós não usamos. Por que nós nos preocupamos então desses jornalistas, eles serem cristãos? E colocarem matérias e fomentarem e criarem matérias que sejam proveitosas, verdadeiras, não manipuladoras como a maioria são. Vocês pensam o quê? Que os repórteres, eles de fato contam os fatos como são exatamente? Não. Existe um editor por trás daquilo. Cada jornal tem seu editor e ele vai colocar aquilo que é de interesse peculiar, seja do jornal, da emissora, do interesse ali
Olha, irmãos, então não é brincadeira não. As pessoas são manipuladas, não sabem que são, fazem, nem sabem por que fazem, e acham que fazem porque escolheram fazer aquilo, não escolheram. São escravizadas na compreensão, no entendimento. É a pior escravidão que tem. É por isso que a Bíblia diz que nós conhecemos a verdade e a verdade liberta. A verdade liberta. Irmãos, uma pessoa liberta na sua compreensão, uma pessoa autônoma no seu entendimento, não tem quem escravize essa pessoa, não tem quem manipule essa pessoa, não tem quem faça essa pessoa fazer alguma coisa que vá contra aquilo que é princípio da sua fé, não tem como. É por isso que essa massa é manipulada, por conta da ignorância. E por que esse povo sofre tanto? Os profetas da antiguidade já falaram, por falta de conhecimento. Meu povo erra, peca por falta de conhecimento, não é? O que o profeta disse ainda também? Sacrifício Deus quer? Quer nada. Deus quer é conhecimento, irmãos. O que Jesus disse lá no Novo Testamento, em Mateus 22 e 29, se não me falha a memória? Esse povo erra por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou foi Oséias, né? Estou tentando lembrar aquele profeta, foi Oséias que eu citei sobre... Só sei que foi Oséias, mas não sei o... Não sabe onde, só sei que é Oséias. Não, eu sei que foi Oséias que falou. Capítulo 4, verso 6, capítulo 6, verso 3 de Oséias. Tá certo? Vai falar sobre essa questão de 4 e 6, pode buscar o 4 e 6, que vai estar em um termo bem interessante. Mateus é 22? 22 e 29, né? Errais por não conhecer as Escrituras, nenhum poder de Deus. Mateus 22, 29. Oséias, capítulo 4, verso de número 6. É isso mesmo, Oséias? Leia então, Yuri, por favor. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu esquecerei dos teus filhos. Nossa, o negócio é grave aí, né, irmão? É grave o negócio, né? Não é não? É muito grave o que Deus está dizendo aí. Eu vou até ler novamente aqui, Yuri, se você me permite, porque me escapuliu uma frasezinha, uma fala aí sua. Muito rápido. Você leu ligeiro demais e minha cabeça não foi assim tão ligeira quanto a sua fala, não. Então eu vou pegar aqui. Inclusive eu quero também confirmar se o verso de número 8 tem uma ligação que eu quero fazer com o pensamento aqui, tá? Opa, calma aí, irmãos. Aí ficou ruim, que eu estou aqui no livro errado. Por isso que eu estou... Oséias que eu falei, né? Capítulo 4, verso de número 6, que o Yuri leu. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Veja bem, preste atenção. Note que a impressão que a gente tem é que não teve conhecimento, faltou informação. Não foi isso não. Faltou conhecimento nele. Porque olha só o que diz depois do ponto e vírgula. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Então não é que faltou conhecimento, que não teve conhecimento de Deus, é que não teve conhecimento do povo. E por que não teve conhecimento do povo? Porque o povo rejeitou o conhecimento que Deus deu através dos profetas, madrugando, enviando, de dia e de noite, um após um, eles matavam e rejeitavam. 2 Tessalonicenses, eu me lembrei de um texto em 2 Tessalonicenses, eu acho muito interessante isso aqui, irmãos, grave demais, isso me causa muito medo na vida pessoal de alguns e, lógico, no âmbito mundial que se dará, porque esse texto, ele, embora possa ser aplicado na questão individual, na questão pessoal, mas ele diz respeito ao futuro, tá certo? A grande tribulação, aquele período sombrio, onde as trevas vão dominar esse mundo aqui e a cabeça das pessoas. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, deixa eu achar aqui também que eu não sei não, um negócio de... tá bom. Capítulo de número 2, né? Olha só, versículo de número 10 e 11. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 10 e 11. E, bom, vamos ler desde o 9, irmãos. Desde o 9, do 9 e do 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, está falando do anticristo, né?
com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Lembra, irmão, uma passagem lá no Antigo Testamento, eu acho que é Crônicas, onde Deus enviou o espírito do erro, o espírito da mentira na boca de alguns falsos profetas? Você lembra dessa ocasião? Acho que era a segunda Crônicas, depois eu acho que não vai dar tempo agora, né? Eu não me lembro agora, mas me lembra que ou no intervalo ou depois eu pego lá e passo para vocês. E o que acontece? Então Deus enviou um espírito maligno, né? Deus permitiu que esse espírito maligno entrasse na boca, na mente desses profetas, falsos profetas, e falasse a respeito da mentira. E as pessoas, elas acreditaram nisso, o rei acreditou nisso. Mas por que isso aconteceu e por que Deus permitiu? Porque eles estavam rejeitando o profeta de Deus e a mensagem de Deus. Então Deus permitiu que essas pessoas fossem enganadas. Aqui o verso de número 10 está dizendo que eles não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então rejeitou a verdade, Deus deixou que essas pessoas fossem dominadas pela mentira. Romanos, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que essa sociedade depravada que a gente vive hoje, que estava vivendo naquela época e viveu em muitas outras épocas da história humana, que eles tiveram conhecimento de Deus, só que eles deixaram, então, esse conhecimento de Deus, e aí Deus entregou a essas pessoas as suas paixões infames. É como se Deus retirasse um pouco da sua graça, irmãos, e essas pessoas fossem dominadas pelo pecado, pela mentira, pelo engano. É como se Deus tirasse um pouquinho a sua mão e a sua proteção da vida dessas pessoas, e aí o diabo, no caso, vai lá e desgraça a vida dessa pessoa, desmantela a vida dessa pessoa, né? E faz com que e alimenta mais ainda o pecado na vida dessa pessoa. Ou seja, Deus retira um pouco da sua graça. Estou colocando aqui para a gente compreender. Não estou falando que é exatamente assim, né? Eu também não sei como funciona esses processos aí, mas é mais ou menos isso. Vocês percebem então como que o entendimento, a verdade, irmãos, ela é necessária para que a gente possa caminhar sem ser enganado pelo diabo? Ou vocês acham que assim a gente é mais ligeiro que o diabo, é mais esperto que o diabo, manja mais do que ele? Ele é um espírito enganador e o que ele mais faz e melhor faz é mentir, é enganar. Ou vocês pensam que a gente assim pode com esse ser sombrio, poderoso, assustador, que tem experiência humana mais do que qualquer ser humano? Agora, por que isso não acontece? Ou como isso não acontece? Quando a gente subjuga a nossa mente à palavra de Deus. Quando eu vou até a Bíblia Sagrada, até Cristo, buscando pelo Espírito Santo essa iluminação no meu entendimento, para que Deus possa, dia após dia, me dando condições, para que eu vença esses enganos, essas sutilezas do diabo. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, ele disse, olha, eu não ignoro os ardis de Satanás, e eu temo, assim como Eva foi enganada lá no paraíso, eu temo que Satanás engane vocês e que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Que coisa assustadora, irmãos. Não é não? Eu acho assustador. Eu acho isso muito, muito tenebroso, porque a nossa mente não é confiável, a não ser que ela esteja todos os dias sendo renovada, tá certo? No entendimento, esse culto nosso racional, onde a gente presta o nosso cérebro, onde a gente oferece o nosso cérebro, o nosso entendimento, para que o Espírito Santo venha e renove o nosso entendimento, para que o Espírito Santo coloque a palavra de Deus dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento, para que o Espírito Santo construa em nós um cérebro celestial, irmãos, né? Pela palavra de Deus. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Nós vamos para o nosso intervalo.